Então hoje a gente vai começar, a gente vai entender um pouquinho como criar o Terrain Object da Unity. A vantagem desse objeto que a Unity tem é que facilita muito quando você quer criar algum ambiente onde você não tem muito planejamento de desenho, ou você não tem que modelar cada pedacinho, serve também como base para fazer landscape, que são paisagens, né? Então ele te dá uma gama de ferramentas aqui capaz de criar coisas de terreno, de paisagem, são bem interessantes. Na ferramenta de terreno a gente vai conseguir criar o relevo, nós vamos conseguir criar a pintura desse relevo, ou seja, usar as texturas, e nós vamos conseguir editar também alguns objetos que podem ser aplicados nessa paisagem, como por exemplo árvores. Tá? Então é uma ferramenta muito interessante. Claro, se o terreno do seu jogo for uma coisa customizada, ou seja, ela tem cavernas, casas e algumas coisas, você vai poder usar a ferramenta Terrain como base, mas muitas coisas você vai ter que fazer um programa à parte, você não vai poder fazer na própria Unity. Tá? Mas já facilita, já agiliza bastante quando você quer fazer alguma coisa baseado em terreno mesmo, em terra, em paisagem, ilha, montanha, praia, quer fazer alguma coisa desse tipo, já te ajuda bastante. Então, como é um Game Object, como é um objeto do jogo, né, a gente vai aqui em Game Object, Create Order, e a gente tem aqui Terrain. Tá? Lembrando que para começar aqui, você poderia fazer isso no seu projeto normal, ou você poderia fazer também num projeto separado, mas ele vai ser um asset normal, né, um prefab aqui, como qualquer outro objeto de jogo que você cria. Então a gente vai lá em Game Object, Create Order, Terrain. Quando eu clicar em Terrain, ele já vai criar para mim aqui na hierarquia o terreno, vai aparecer aqui o Game Object terreno. Em Assets, ele vai aparecer aqui o ícone do prefab terreno, que é como se fosse um prefab, né? Na verdade ele coloca um ícone um pouco diferente. Tá? E o terreno vai aparecer aqui na sua tela, e ele é bem grande, o padrão dele é ser imenso. Tá? E a gente vai ver como é que a gente configura isso de cara. A gente não vai trabalhar com um terreno tão grande agora, para poder ficar com a câmera um pouco mais focada. Tá? Então, antes da gente começar a mexer, eu já posso mudar o nome dele aqui, tanto aqui no Assets, então vou renomear ele aqui, dois cliques. Vou renomear ele aqui para terreno, na hierarquia, quer dizer, terreno. Tá? E aqui ele vai ficar como objeto Terrain. Aí, para você organizar, você pode criar uma pasta chamada terreno e jogar o seu Terrain lá dentro. E aí, tudo que você for utilizar para ele, a gente pode fazer aqui. Tá? Como, por exemplo, dentro de Assets, uma coisa que eu vou utilizar muito é texturas. Então, eu vou criar uma pasta aqui nos meus Assets também, chamado texturas. Então, eu criei duas pastas. Uma chamada terreno, e joguei o Terrain lá dentro, e outra chamada texturas, que está vazia por enquanto. Não tem nada. Terreno eu tenho Terrain. Esse Standard Assets que eu coloquei aqui, na realidade, é aquele Character Controller, para a gente colocar o bonequinho depois, se quiser testar o terreno. Tá? Mas eu criei duas pastas, terreno e texturas. Dentro de terreno está o New Terrain. Tá? O terreno aqui, ó. Ok? E texturas ainda não tem nada. Bom, clicando aqui no meu terreno, eu vou configurar ele. Ele está gigante. O padrão dele, quando é criado, é de um tamanho de uma paisagem mesmo, então ele é muito grande. Para não ficar um pouco desconfortável aqui no início, até pela resolução da tela e pela câmera que a gente não configurou ainda, eu vou diminuir um pouco o tamanho desse terreno, pelo menos 1/4 dele. Vou usar só esse tamanho aqui, ó. E para fazer isso, e para fazer outras configurações também do terreno, a gente vem aqui, ó. Seleciona ele aqui no Inspector. Eu clico nessa engrenagemzinha que tem aqui no canto, que são settings, né? Terrain settings.
Em Terrain Settings, ele me dá aqui algumas características, por exemplo, o material, se eu quiser criar um material para o terreno, eu posso criar, tá? Tem aqui, se ele vai receber sombra ou não vai, displacement e tal, mas o que a gente vai mexer mesmo está aqui embaixo, em Resolution. Em Resolution eu tenho ali, ó, Terrain Width, tem lá 2000, Terrain Length, 2000, Terrain Height, 600. Isso aqui é o quê? São as dimensões que eu posso usar o meu terreno. Então, ele está com 2000 por 2000 por 600. Na Unity, as unidades, elas são baseadas em metros. Então, seriam 2.000 metros por 600 metros. Tá? Esses 600 metros é o máximo de altura, ou é o pico de altura que eu vou conseguir chegar na hora de criar o relevo. Então, não vai passar de 600 metros. Assim como o tamanho está delimitado em 2.000 por 2.000. Tá? Então, a gente vai diminuir isso aqui para 500. O length também para 500. E a altura a gente vai pôr 300. Tá? E algumas opções que ele tem aqui de Height Map Resolution, que você pode usar uma textura em RAW, em preto e branco, para poder já criar o relevo. Ou seja, onde tem branco ele vai levantar, e onde tem preto ele não vai fazer nada. Tá certo? Mas a gente não vai fazer isso porque a gente vai criar o terreno na mão. Tá? Então, por enquanto, a gente vai mexer só nisso. Para a gente visualizar as alterações desse terreno, porque a minha câmera, o que acontece? Selecionar a minha câmera aqui, ó. Se eu posicionar ela no terreno, na hora que eu jogar uma visualização de câmera, como está sem luz, eu não vou conseguir ver os relevos, vai ficar uma coisa meio opaca, meio sem volume. Então, antes de eu começar a criar esse terreno aqui, eu vou criar uma luz para ele. E a luz que a gente vai utilizar vai ser a luz directional, que é a luz que imita a luz do sol. A luz directional é a luz que a distância ou a posição dela não influencia na iluminação, mas sim o seu ângulo. O seu ângulo vai determinar a posição da luz. Tá? Em alguns programas é chamado de luz infinita, em outros daylight, tanto faz. Aqui é chamado de luz directional. Então a gente vai clicar aqui em Game Object, Create Order, Directional Light. Eu vou só fazer o seguinte, puxar ela aqui para cima. Tá? E se eu quiser inclinar ela ou rodar, eu mudo aqui, ó, meu eixo de coordenada de rotação, ó, nesse botão aqui em cima, aqui, ó, de global para local. E aí, quando eu apertar o E para rodar, eu vou rodar pela posição da luz e não pela posição do mundo. Tá? Então, quando aqui está local, o eixo está em relativo ao objeto. Quando está global, está em relação à cena. Eu vou colocar local, e aí eu posso rodar em relação ao objeto, ter um controle maior dessa Directional Light. Ok? Por enquanto é só isso. A Directional Light, eu não preciso configurar nada para ela aparecer sombra, apenas colocar aqui Red Shadows. Aqui, ó, no Inspector da luz, eu tenho lá Shadow Type, ele aparece o padrão como No Shadows, eu vou colocar aqui Hard Shadows, simples, tá? Para eu poder visualizar legal. E aí, eu já posso começar a esculpir o meu terreno. Então, para esculpir o terreno, eu clico nele, e a gente vai ter 3 ferramentas aqui, ó, nos 3 primeiros botões do Terrain Script, no Inspector, que são para criar os relevos, tá? Então, o primeiro que eu tenho aqui, ó, que é o Raise ou Lower, que é o quê? Você levantar ou abaixar o seu terreno. Você vai usar para isso brushes, que vão caracterizar o tipo de relevo que você vai fazer, tá? E aqui embaixo você tem 2 opções para o seu pincel, que são o tamanho do pincel, que vai aparecer de azul ali, ó, tá vendo? E aí, quando você passar em cima, dependendo do tipo de pincel que você utilizar, ele vai fazer o quê? Ele vai criar o relevo, tá? Então aqui, ó, opacity indica justamente a intensidade dessa pintura. Se a opacidade está 100, então o pincel está com 100% de força, olha lá. E você consegue criar o seu terreno. Se a opacidade está mais fraca, então o seu pincel vai ficar mais suave
você consegue criar blends de terreno aí, tá? Para poder abaixar isso. Brush size é o tamanho do pincel, se ele vai ficar menor ou maior. Tá? E se você quiser apagar o que você fez, simplesmente nesse menu Raise e Lower aqui, você segura o Shift, vai passando em cima, ele vai diminuindo até apagar o seu terreno. Ok? Então, Shift serve para você apagar. Você consegue apagar. Tem no outro menu. Ok? No segundo botão que está aqui, ó, que é o Paint Height, eu vou pintar uma altura determinada e um limite. Então, eu tenho aqui o tamanho do pincel normal, eu tenho a opacidade e eu tenho uma altura, que seria a minha altura limite. Essa altura limite é o seguinte: se eu coloco aqui, por exemplo, 60, se eu começar a pintar aqui, ele vai chegar até os 60 e vai parar. Ó. Não passa dos 60, que é a altura limite que eu dei para ele. Então é muito bom para você desenhar platôs. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, menor um pouco, ó. Vou pintar lá e vou fazendo os platôs. Certo? Não sei se vocês já viram isso, mas toda ferramenta da Unity, quando você vem no nome, ele aparece duas setinhas para um lado e para o outro para você criar um slider mais suave. Em cima do nome aqui você clica e aí você não precisa usar esse slider aqui, você pode usar aqui, ó. É mais preciso, tá? Então você vem aqui, você aumenta lá. Você pode criar relevos maiores. Então esse relevo que eu colocar aqui vai ser o limite máximo que ele vai criar o meu relevo, a minha altura. Certo, Laura? Posso intercalar? Posso. Agora, nesse Paint Height aqui, o que eu posso fazer? Se eu coloco aqui 0, Height 0, altura 0, eu posso clicar nesse botão Flatten e ele vai limar tudo na altura 0. Então, ele vai simplesmente abaixar tudo na menor altura que é 0. Tá? Então, eu posso apagar o terreno todo usando esse menu. Tá certo? Aí você pode utilizar as outras ferramentas também, para poder criar as alturas, criar picos, por exemplo. Ó. Tá? Vou criar aqui agora usando esse, aumentar um pouco aqui. Esse pedaço todo aqui é bem livre, você não tem muita dificuldade não, tá? O outro que a gente tem aqui, que é o Smooth, ele vai servir para justamente tirar um pouco, suavizar os relevos. Quando tiver muito bicudo, muito cheio de pequenos problemas, de imperfeições, você pode usar o Smooth para suavizar essa altura. Se você segurar o Shift lá no primeiro, você vai conseguir apagar. E aí você vai utilizando esses pincéis para desenhar seu relevo. Você pode criar encostas de morro aqui, ó, com a ferramenta de altura. Ó. Isso aqui ajuda bastante para você criar fase de jogo. Você vai criando os platôs de acordo com a altura lá determinada. Você consegue criar interpolação entre os... Olha aqui, ó, platô, platô. Vai criando esses relevos. Agora,
Uma limitação é que essa ferramenta ela só funciona em altura. Tá? Então, você não vai ter como fazer buracos aqui em outros eixos que não seja elevar ou afundar, que não seja um deslocamento no eixo Z, no eixo Y. Tá? Então, ele só desloca na altura, tanto que ele utiliza height map. Eu não consigo, por exemplo, fazer um buraco só no objeto. Porque quando eu pego aqui, ó, mesmo que eu pegue um pincel pequeno e vou vir aqui, ó, ele vai pegar sempre a altura, tá vendo? Eu não consigo fazer uma caverna, por exemplo, eu não consigo fazer. Tá? Aí esse tipo de coisa a gente tem que fazer por fora. Ok? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente já viu os 3 primeiros botões aqui para editar o terreno, para criar o terreno que você quer, né? E logo depois eu tenho um aqui, ó, que é para criar as texturas. O princípio é o mesmo, tá? A diferença é que esse de texturas aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai criar camadas, vai pintar camadas de texturas que você vai escolher a partir de arquivos, tá? Então, você vai ter arquivos de textura que você vai utilizar para poder pintar no terreno. Beleza? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, quando eu clico aqui em Paint Textures, que é esse pincel aí, ele me fala que para eu pintar, a primeira coisa que eu tenho que ter são as texturas de terreno. Eu falo aqui, ó, não tem nenhuma textura de terreno definida, né? Então, o que acontece? Eu não vou conseguir pintar nada se eu não tiver texturas aqui na minha biblioteca. Por isso que eu mandei importar aquela pasta. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui as texturas, e aqui dentro, ó, eu tenho várias texturas de terreno, algumas, né? Não são as melhores, mas são algumas que eu consegui para a gente poder utilizar agora. Então, com essas texturas aqui, ó, não precisa importar todas para não ficar muito pesado. A gente vai escolher algumas texturas dessas, tá? E assim que eu escolher essas texturas, eu posso arrastar direto aqui para o Assets da Unity para a pasta de texturas, tá? Então, não tem problema nenhum eu já fazer isso direto. Por quê? Quando eu crio a pasta aqui dentro da Unity, no Assets, dentro de Project, ele já cria essa pasta para mim lá no Explorer também, na pasta de projeto. Então, a partir do momento que eu venho aqui, ó, abro a minha pasta de texturas. Venho aqui na Unity. Olha lá. Pego as texturas que eu quero aqui, ó. Essa. Pega algumas de grama aqui. Essa. Pegar essa e essa. Quero todas essas texturas aqui já no meu projeto. O que eu faço? Daqui da pasta mesmo, do Explorer, eu já arrasto para cá, para a pasta de texturas aqui da Unity. E aí o que ele vai fazer? Ele vai carregar para mim e vai importar todas essas texturas direto para o meu project. Então, clicou lá na pasta, selecionou, arrastou direto para o projeto, ele vai importar uma por uma. Se você fizer todas, vai. Então, olha lá, importei todas essas texturas aqui, tá? E aí, quando eu voltar no meu terreno aqui, ó, lá no Paint Textures, o que eu vou fazer? Primeira coisa, fala que não tem texturas. Então, eu vou escolher uma textura qualquer, clicando aqui, ó, nesse botão Edit Textures, Add Texture. Aí, ele aparece essa janela para mim, para adicionar textura de terreno. A textura de terreno, ela já vem configurada da seguinte forma. Textura, cor e o normal map, que é o relevo. Então, eu posso utilizar, além do relevo que eu faço no próprio Terrain, eu posso usar também o normal map para criar relevos sutis. Então, se você já tem uma textura que tem o normal map, você pode utilizar os dois para fazer o relevo ficar mais real, mais realista. Tá? Eu vou clicar aqui em Select, ele vai abrir as texturas que estão no Assets para mim. Então, eu escolho a textura que eu quero, dois cliques nela, ela vai aparecer aqui, e aqui, ó, eu tenho o Size. Esse Size aqui é o tamanho da textura mesmo, tá? Então, é como se fosse o tamanho da textura relativo
ao terreno, tá certo? Então, o que acontece? Dependendo do tipo de textura que você tem, ou que você criou, quando você mandar aplicar aqui e adicionar, a repetição vai ficar muito legal aqui. Então, a gente vai usar outras texturas para apagar essas emendas de repetição de textura, tá? Então, talvez uma dica é você já fazer uma textura grande o suficiente para que você aplique ela com tamanho 100%, ou seja, com o tamanho original dela, em cima do terreno, para que ela já fique sem nenhuma repetição, sem nenhuma emenda. Ou então faça, porque se você fizer uma textura muito grande, uma resolução muito grande, vai pesar no jogo. Então você pode fazer uma textura com resolução menor, mas que tem uma emenda mais sutil. Tá? O que é essa emenda? Quando eu apertar aqui, ó, Add, eu deixei o size 15. Quando eu apertar Add, olha lá como é que fica a emenda. Ó. Eu consigo ver bloquinhos de textura com as emendas, tá vendo? Como se eu tivesse pegado o piso, que tem esse desenho padronizado, e colocado ele repetidas vezes em cima do meu plano. Uma maneira de você diminuir isso é pintando outras texturas por cima, várias de preferência, que sejam parecidas, tá? Fazendo um blend entre elas, que é o que a gente pode fazer aqui, ou você pode colocar uma resolução um pouco menor nela, tá? E editar o tamanho. Então, vou colocar aqui, ó, Edit Texture, e aqui em vez de size 15, eu vou colocar um size, por exemplo, 40. Você vai ver que ele já vai melhorar um pouco em relação ao que estava antes. Ele já ficou menos repetitivo. E assim por diante. Se eu coloco aqui, por exemplo, 60 por 60, ele vai aumentando o tamanho, mas isso tem um problema. Ele diminui a emenda, mas como ele aumenta muito o tamanho da textura, a resolução dela na tela vai ficar ruim. Tá? Porque você está pegando a textura e colocando ela no tamanho que ela não é, ela está ampliando ela. Mas, o que eu posso fazer aqui no meu texto? Como eu vou usar blocos de texturas em cada pedaço do terreno, eu vou importar as outras texturas clicando aqui em Add Texture, Select Texture, eu vou importando as outras texturas, tá? Só dá para importar uma por vez, depois eu configuro cada uma. Então, aqui, ó, vou adicionar umas 4 texturas aqui, depois eu coloco outras, cliques, Add Texture, Select, vou pegar esse aqui, os cliques, Add. Então aqui, ó, eu já tenho 4 texturas aqui na minha biblioteca de texturas do Paint Textures do Terrain. O que eu vou ter aqui agora? Olha só, eu tenho o tamanho do pincel, que é para eu poder pintar, tá vendo? Eu tenho aqui a opacidade, que vai ser a força dessa textura. Tá? Ou seja, se eu for pegar essa outra textura aqui, ó, selecionar ela aqui agora, colocar uma opacidade aqui de 30, por exemplo, na hora que eu pintar ela aqui, ela vai pintar em cima da outra. Ó. Mas a repetição dela está muito grande. Então eu volto lá, ó, seleciono ela aqui, Edit Texture, vou lá e aumento um pouco, 30, 30. Apply. Certo? Aí eu vou pegar essa outra aqui, ó, coloco a opacidade menor, e olha lá, eu consigo mesclar as texturas. Pega essa outra aqui, vou editar ela, vou colocar aqui 50, 50. O offset para fazer a textura andar para um lado e para o outro em X ou Y, tá? Pegar essa outra e eu consigo fazer a mistura de texturas. Ok? Então, quanto mais texturas você colocar aqui, usar os pincéis para poder misturar, ó, pode usar os pincéis para criar pontos diferentes, usar uma opacidade um pouco maior para criar, né, partes. Certo? Então você pode ir criando seus padrões, ó, pintando seus relevos e mesclando isso usando as texturas. Você pode fazer as transições entre rocha e grama. Certo?
e importar outras texturas se você precisar. Tá? Então você pode aqui, ó, ir adicionando cada vez mais texturas para fazer outras misturas de cor também. E ele vai colocando essas texturas ali para você. É bem legal porque é bem interessante porque é livre. Você não precisa ficar preso a parâmetros. É bem artístico a maneira como ele cria o terreno, né? Você não precisa ficar criando 1 milhão de variáveis e de problemas. Basta escolher as texturas e pintar em cima do que você quer. Com certeza. Você pode utilizar texturas para criar padrões, né, de jogo, diferenciações e tal. E você pode voltar aqui, ó, e continuar a esculpir o seu terreno. Então, eu posso continuar mexendo nele. Dependendo o tanto que você aumentar, sim. Se você não aumentar tanto, nem vai esticar tanto também não. Você pode usar para criar... aqui um... E você vai fazendo seu relevo do jeito que você quer. Ó. É claro que você vai combinar isso aqui com os assets que você vai importar também. Então, você vai colocar aqui pedras,
os props, essas coisas, então você vai ter que criar isso em outro programa, em outro pacote e passar para cá também. Tá? Ok? As coisas interessantes do Terrain na Unity é isso aqui, ó. Quando você vai olhar o wireframe, que é o peso da malha, né, como que a malha foi feita, ele é dinâmico. Então, dependendo, ele já tem um LOD, ó, dinâmico, tá vendo? Ele muda a resolução de acordo com o que você precisa. Então, se você aproxima do objeto e precisa de mais detalhe, ele automaticamente já liga ali os detalhes para você, ó. Quando você afasta, ele já vai ligando o LOD para você, porque ele não precisa carregar tudo. Então, uma das vantagens de usar o Terrain da própria Unity é porque essa questão da programação de como vai ser a resolução do terreno na hora que você aproxima a câmera ou afasta, vai ser automática. Então, ele já vai criar essas resoluções para você. Tá? O que vai ajudar a ficar leve. Por isso que esse terreno não carrega tanto. Né? Ele não é tão pesado quanto se você fizesse uma modelagem muito pesada lá no Max e tentasse importar para cá. Então, ele tem essas pequenas vantagens. Algumas desvantagens seriam a questão da própria customização dele, que ele tem muitas ferramentas para você personalizar, mas não tem todas que seriam necessárias para fazer qualquer terreno. Como eu mostrei, ele não consegue fazer buracos em outras direções que não seja no sentido Y, né, da altura, que ele é baseado em height map, que é mapa de altura. Ok? Ó, depois a gente vai dedicar uma aula só para ver como é que funciona a questão de texturas, de tal. Mas a Unity ela tem um editor de árvore. Você cria a árvore dentro dela. Árvores mesmo. E somos nós. Que é um Game Object. Tá? Então ele tem esse editor e você pode utilizar como um objeto do terreno. Tá? Então quando eu pego o meu terreno aqui, ó, ele tem a opção de você pintar as árvores aqui. Só que para pintar as árvores, você tem que ter uma árvore antes. Tá? Então, para criar uma árvore, é um Game Object também. Então, vem aqui, ó, Game Object, Create Order, Tree. Vamos lá. Vou colocar o nome aqui de árvore. E para editar ela, aqui, ó, como é que funciona? Esse editor é bem interessante, que é como se você estivesse criando uma árvore de verdade. Então, você vai criar primeiro o padrão básico da árvore. Então, vou apertar o F aqui para a gente ver. Então, primeiro eu tenho aqui as variações de inclinação, de posição da árvore, a área que ela vai ocupar, se ela vai estar mais para dentro ou para fora do chão, o load quality, né, e vários outros parâmetros. Isso da árvore geral, né? Eu tenho aqui, depois do primeiro caule, do primeiro tronco, que seria o caule, né, que sai, né, do primeiro tronco. Então, eu clico nele aqui, ele já cria para mim a árvore e começa desse jeito, ó. Árvore, tronco. No tronco, eu posso fazer algumas edições manuais. Eu posso, por exemplo, mexer, ó, na árvore para ela ficar diferente. Aí, aqui, ó, eu tenho uma opção que, quando eu não tenho algumas opções ativas, como, por exemplo, ground seed, frequency, distribution e etc. Quando essas opções não estão ativas, é porque ele está falando aqui, ó, convert to procedural group, para eu poder, como eu tinha mexido antes, ele fala para, se eu quiser mexer agora, eu tenho que clicar nesse botão. Quando eu clico, ele habilita novamente essas opções e aí eu posso mexer. Tá vendo? Ó? Por exemplo, se eu quiser criar uma árvore, que na realidade são vários galhos, né? Tipo um bambuzal, alguma coisa do tipo. Então aqui, ó, olha lá, ó, posso criar já direto vários objetos de acordo com essa área aqui, ó. Olha lá. Então posso criar árvores que tem vários galhos já saindo de raiz e tal. Então, ela é bem completa essa questão de criação de árvores aqui, porque segue um sistema bem interessante. Tá? Volto lá no tronco, ó, eu posso editar cada um deles. Aí eu tenho aqui a distribuição, né, que é randômica, alternativa, ou seja, um na frente do outro, né? Opposite, dá para fazer um monte de coisa. Olha lá. Tá? Vou colocar randômica. Aí tem aqui growth scale, a escala, que ele vai crescendo a variação dela, o ângulo, ó.
Então dá para você fazer vários tipos de árvores. Eu quero fazer uma agave, que é uma planta que tem as folhas assim abertas. Então eu consigo fazer aqui, ó. Tá? Aí eu tenho aqui também o Logic Multiplier, material, tamanho. Então eu tenho aqui o length, ó, que é o tamanho que eu posso criar a árvore. Então eu tenho um tamanho específico. Tá? Olha lá. Então tem aqui o tamanho, length. Eu posso mexer aqui nos pontos, ó, para poder inclinar ela e tal. Agora, como é que eu faço para editar? Eu quero mais galhos. Porque é o seguinte, uma árvore não é só um galho, são vários outros. Então aqui, ó, no nosso editor, o que eu faço? Eu tenho dois botões aqui embaixo para criar grupos de galhos e grupos de folhas. Tá? Então eu seleciono lá o tronco, venho aqui, clico no grupo de tronco, de galho, né, branch. Então clicar, ele já vai colocar esse outro aqui para mim, esse outro galho. Eu posiciono onde eu quero que ele fique, né? E é claro, aí ele vai ter aqui as opções, ó, de tamanho. Então eu clico aqui de novo para poder mexer no tamanho dele. Na frequência, se eu quiser mais galhos, ó, olha lá, tá? E aí eu posso mexer em cada galho aqui separado, ó. Certo? E se eu aumento essa frequência, aqui, ó, olha lá, ele cria vários galhos, certo? E eu posso ir mexendo aqui nas opções, ó. No ângulo, olha lá, para cima. Na escala que ele vai crescer. Como que ele vai crescer. Tá vendo? Eu tenho várias opções aqui para mexer nesses galhos. Certo? Outra coisa. Isso aqui tudo, gente, ó. Você vai alternando. Você pode voltar na cadeia, aqui, ó. Volto no primeiro. Clico lá de novo, ó. E posso, por exemplo, aumentar a altura da árvore, o ângulo da árvore, a frequência, se vai nascer mais de uma. Você vai alternar isso aqui, tá? Então, eu posso ir mexendo em cada pedaço. E aqui é o seguinte, ó, eu tenho o galho principal, que é esse, eu tenho os galhos secundários, e dentro dele aqui, ó, se eu quiser, quando eu clicar nesse e clicar aqui, ó, eu posso adicionar galhos terciários. Então vai ser galho, em cima de galho, em cima de galho, em cima de galho, e por aí vai, ó. Quê? Aí a folha é o seguinte, você escolhe qual galho que você vai querer a folha e clica aqui, ó, grupo de folha, gente. Silêncio aí que eu tô gravando. Aqui, ó, clico lá, clico aqui em grupo de folha e eu posso dar a frequência também que aumenta o número de folhas. Mas por enquanto, como a gente não vai ver ainda a textura, que vai demorar um pouquinho, esses planos aqui é o que eu falei com vocês, ó. Ele vai colocar os planos e depois você coloca a textura com o canal alvo para dar transparência, igual a gente já tinha feito no Max. Bom, mas aí eu terminei minha árvore. Digamos que essa aqui seja a minha árvore maluca, pirada aí que a gente criou. Né? Que aí eu posso vir na folha também mexer, ó, na questão da frequência, para diminuir, aumentar o tamanho, visualização, a escala, né? Posso diminuir aqui a escala. Olha lá, o tamanho das folhas. Mas, o que eu posso fazer? Se eu criei uma árvore e quero distribuir ela no terreno, eu já tenho essa árvore aqui, ó, que é a árvore normal, que eu coloquei o nome nela, árvore, né? Quando eu clicar no meu terreno aqui, ó,
e clicar em Tree, ele vai me perguntar, cadê as árvores? Quais árvores que você vai utilizar? Então, vem aqui em Edit Tree, Add Tree, ele não tem nenhuma, tá vendo? Aqui, ó, Free Game Object, ele não tem nenhum. Então, ele vai mandar eu colocar um Game Object. Como eu já criei, eu clico nele, clico aqui na Tree que eu criei, ó, Tree 1, 2 cliques, ele já aparece ali para mim, eu dou Add e ele vai colocar aqui. Do mesmo jeito que eu posso pintar várias texturas, eu posso criar várias árvores diferentes, pintar uma por uma e distribuir elas de maneira randômica, né, usando aqui, ó, Brush Size, que é o tamanho do brush. Densidade de árvores, então eu posso aumentar a densidade de árvores, ó. Aumentar para ter mais árvores, tá vendo? Então, o valor de densidade vai determinar a quantidade de árvores que eu tenho a cada tantos pontos. Variação de cor, então ele automaticamente vai criar árvores mais claras, mais escuras para mim, ó. Certo? Diminuir um pouco a densidade, que ficou bem... Olha lá, ó. Ele vai criar árvores mais claras e mais escuras. Altura, então ele vai criar maiores e menores. Variação nas próprias árvores. E ele ainda tem o seguinte, se eu quiser preencher todo o terreno, todo, com árvores, todinho, eu escolho aqui uma densidade, por exemplo, e clico aqui, ó, Mass Place Trees. O que ele vai fazer? Ele vai me perguntar quantas eu quero, deixar aqui 10.000 e dou Place. E ele automaticamente distribui em todo o terreno as árvores. Ok? Ele já faz isso para mim. Certo? Eu posso também vir aqui, ó, colocar 0, a place, e ele vai apagar todas as árvores. Se eu desejar pintar as árvores, ao invés de preencher com tudo. Então, a gente tem essa possibilidade. Quantas árvores eu criar, eu vou poder escolher nessa lista aqui e ir pintando. Outra coisa, se eu fiz uma alteração na árvore, eu clico aqui em Refresh, ele já vai automatizar para mim tudo. Ok? Depois a gente vai ter uma aula para poder detalhar melhor essa criação de árvore. Essa aqui foi só para a gente fazer junto com a de terreno, para não ficar muito grande. Ok?